Olá, tudo bem com você? Eu sou a Fátima Batista e estou apresentando o podcast Reaprendendo a Ser Leve. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reaprendendo a Ser Leve. É muito bom te ter aqui, estou muito feliz com esse trabalho que eu estou desenvolvendo e com todo o retorno que vocês estão me dando. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E vamos lá para o nosso tema de hoje, né? Lembrando que se você está gostando do podcast, está fazendo sentido, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, de deixar aqui embaixo a sua opinião. Para mim isso é muito importante e também vai agregar e valorizar ainda mais o meu trabalho. Muito obrigada por todo o carinho que eu já estou recebendo de vocês. E vamos lá para o nosso tema de hoje. Vou tentar não me estender muito aqui, mas é um tema muito interessante, muito importante para nós mulheres especialmente. Você já ouviu falar o termo mulher de fases? Tem até uma música, né? Essa mulher que é uma mudança constante, né? E muitas vezes essa mulher de fases, ela tem uma entonação meio pejorativa, né? Mas hoje eu quero mostrar para você aqui, na verdade, a beleza que é ser inconstante. Isso mesmo, a beleza de ser inconstante. Assim como para as coisas, né, para as coisas funcionarem, geralmente precisa-se de ciclos, né, de momentos diferentes que vão acontecendo, que vai montando esse mundo que a gente tem. A natureza funciona muito assim. Então a gente tem as estações, são 4 estações. A gente tem a mudança da lua, são 4 fases da lua também. E nós mulheres seguimos também essa tendência e não ser tão linear, mas sermos feitos de momentos, fases. E por que isso é importante, né? Eu vejo que ter conhecimento disso faz parte também do nosso autoconhecimento. Às vezes eu vejo que quando a gente não se conhece, quando a gente não tem noção do que está acontecendo com a gente, isso vai gerar muito mais ansiedade, cobrança, comparação. E a partir do momento que você se propõe a se conhecer melhor, a entender os seus momentos, isso vai trazer para você muito mais segurança, leveza, autoestima. Então, a proposta de hoje é trazer para você uma reflexão sobre essa mulher de fases, sobre as nossas fases, sobre os nossos momentos. Porque tem momentos que eu tô tão animada e por que tem momentos que eu tô tão para baixo? Por que tem momentos que eu tô tão produtiva e por que tem momentos que eu não consigo ser tão criativa quanto eu preciso? Saber disso não tem a ideia de te deixar num momento de comodismo, mas de conhecimento. Bom, eu já sei o que está acontecendo, já sei o que fazer também para melhorar essa sensação. Então a proposta do vídeo de hoje é isso, é você buscar, ter essa oportunidade de conhecer os seus momentos, conhecer as suas fases, conhecer aquilo que está acontecendo com o seu corpo, que vai influenciar muito também o que acontece dentro de você, no seu corpo biológico, vai também interferir nas suas relações, no seu trabalho, vai influenciar na sua autoestima, na sua segurança. Então, quanto mais informação você tem sobre isso, mais ferramentas você também consegue desenvolver para lidar com essas situações. Então, vamos lá. Eu trouxe uma colinha aqui, ó, várias anotações, porque são termos que a gente até conhece, mas não é do nosso dia a dia, então eu vou trazendo aqui para vocês o que eu anotei sobre esse tema, tá? Então vamos lá. A gente entende que a mulher tem 4 fases, assim como a lua e assim como as estações do ano. Então eu trouxe também um comparativo, vou fazer um comparativo também com essas outras, com os outros ciclos também que a gente conhece, para a gente poder perceber que cada ciclo é importante e cada momento requer um cuidado diferente. E essa é a ideia, né? Cada fase que a gente vive requer um cuidado diferente, requer um momento diferente, requer uma reflexão diferente sobre aquilo. Então, a mulher, ela geralmente dentro do nosso ciclo, que dura uma média aí de 28 dias, depende, né? Tem mulheres que são um pouco mais, tem mulheres que são um pouco menos.
é mais uma média aí de 28 dias, existem 4 ciclos dentro disso, 4 momentos que a gente vive. O nosso ciclo, ele começa no primeiro dia da nossa menstruação. E esse ciclo se chama luteínica, né? Fase luteínica, que é a fase menstrual, né? Então, quando a gente está começando no primeiro dia de menstruação, a gente começa. O que é a menstruação? A menstruação é quando a camada de endométrio, que está dentro do nosso útero, né? Que o endométrio é como se fosse uma camada que é formada, né, dentro do útero, que vai servir de alimento, né, pro embrião, caso haja uma gravidez. Quando o corpo identifica que não houve uma fecundação, que não tem um óvulo ali, que não tem um embrião se alimentando, o corpo descarta, descama aquela camada que foi formada, que isso é a nossa menstruação, né? Então, quando a gente está nessa fase, é liberado alguns hormônios para que isso aconteça, para que essa limpeza, né, aconteça aí no útero. E esses hormônios faz com que o nosso comportamento se torne muito mais introspectivo. Então, a mulher, nesse momento, digamos que ela está no inverno, né? Como se fosse o inverno. É o momento que a gente fica muito mais à vontade, né? É ficar mais quietinha, tem menos disposição para tudo aquilo que exige muito esforço. É como se a gente estivesse vivendo a fase da lua ali, a fase minguante, né? É aquele momento realmente que a gente quer ficar mais quietinha. Geralmente o útero está contraindo, né? Porque o útero contrai para tentar se livrar dessas camadas e a gente tem muita cólica, geralmente tem muito inchaço, enfim, são várias reações físicas que também influenciam no nosso humor. Então é um momento em que talvez não seja o momento ideal de você se envolver em atividades que vai exigir muito de você, seja mental, seja emocional ou seja físico. Então esse período seria ideal que a gente conseguisse organizar a nossa agenda de acordo com o nosso ciclo, né? Porque nesse momento não é uma fase de você tomar decisões importantes, não é uma fase de você, como eu falei, se comprometer com atividades que vai exigir muito de você. Você até consegue, mas é muito pesado, é muito difícil, né? Então, seria realmente o momento em que você deveria entrar no inverno, momento mais de introspecção, de pensar, né? De olhar para dentro de você, de olhar para aquilo que você quer melhorar, quer cuidar, olhar para como você está se sentindo diante das suas relações. É um momento de olhar para dentro da gente, assim, é um momento de introspecção. Geralmente nesse momento você vai ficar mais voltada a momentos mais de quietude, né? Aí depende do que você gosta, mas você provavelmente vai estar ali mais no livro, não assistir um filme, né? Você não vai estar no exercício, para quem pratica, né, atividade física, você vai dar preferência para exercícios que sejam um pouco mais leve, então talvez ali uma caminhadinha, um alongamento, um yoga, algo que não exija muito esforço, muita empolgação, porque você não está tão empolgada nesse momento, né? Como eu falei, é um momento mais de introspecção. A segunda fase que eu quero dividir aqui com você é a fase folicular. Nessa fase é logo após a menstruação, né? Então, a nossa menstruação dura uma média aí de 5, 6 dias. Então, essa fase começa ali mais ou menos perto do 5º dia após o início da menstruação, né? 5º, 6º dia. E ele tem uma duração de uns 14 dias, de 10 a 14 dias, depende de cada mulher, mas é mais ou menos isso, de 10 a 14 dias, que essa mulher, ela começa a curtir a primavera, né? Então é o momento ali da lua crescente, então o humor começa a melhorar, essa mulher começa a ficar, ela tá se sentindo mais animada, mais bem-humorada. Até muitas mulheres, a gente conversa sobre isso, né? Elas falam como que quando a menstruação termina, parece que, né? Até no fim da menstruação, a gente já sente essa melhora de alívio, né? É uma sensação de alívio muito gostosa. Então, nesse período, a mulher, ela vai se sentir realmente florescendo, assim como a primavera.
ela vai se sentir mais equilibrada, mais animada. É um momento de você começar a pensar em projetos, então, se você trabalha, então talvez seja nesse momento da sua agenda que você deve colocar ali algumas atividades que vai exigir de você criatividade, comunicação. Então é um momento muito importante, né? Muito legal, até você consegue curtir. Você vai estar mais disposta para conversar, para ver as pessoas, para iniciar projetos. Então é o momento realmente do florescer, né? Eu amo a primavera, para mim é assim, é a minha estação preferida. Porque essa sensação é muito gostosa, né? De leveza, essa sensação de equilíbrio, tá tudo bem, você fica mais otimista. Então é para ser, né, nesse momento dessa fase folicular que você vai se sentir mais disposta, digamos assim, mais positiva. Até porque existe um aumento do estradiol, que é um hormônio maravilhoso pra gente, a gente se sente muito bem quando ele tá ali no nosso organismo. A terceira fase é a fase ovulatória, o período fértil. Então é um período muito agradável também para a mulher. Geralmente o libido vai subir, então ela vai ficar muito mais sensual, vai se sentir muito mais voltada ao autocuidado, à autoestima. Porque nós somos muito instintivos, né? A gente não saiu ainda do nosso instinto selvagem. Então, o instinto de seduzir para procriar ainda mantém. É que a gente hoje consegue curtir o prazer sem ter que gestar depois, né? Existe essa liberdade. Mas o nosso corpo, ele tende a ficar muito mais voltado à sensualidade. A mulher, ela vai se sentir muito mais bonita, muito mais confiante. E é muito engraçado que eu estava lendo sobre isso. Os hormônios que são liberados nessa fase fazem com que realmente a nossa pele fique mais bonita, o cabelo fica mais bonito. A gente realmente fica um pouco mais atraente e se sente mais assim, né? Então, é um momento também dessa mulher que ela vai conseguir colocar em prática muito daquilo que ela planejou na fase anterior, porque ela ainda está muito motivada, o exercício físico ela consegue pegar pesado, ela consegue seguir com muito mais motivação, né? Então ela está se sentindo muito melhor com ela mesma. Então geralmente ela vai ficar muito mais comunicativa, compreensiva, é um período que ela tem um pouco mais de paciência para lidar ali nos seus relacionamentos. Então é um momento muito interessante, né? A testosterona ajuda bastante também nessa sensação, até para quem trabalha que quer ganhar músculo, né? É a fase importante, você consegue pegar pesado na academia, você consegue ali se dedicar um pouco mais. Então, essa fase ovulatória, esse período fértil que a gente fala, é um momento importante de você também marcar aí na sua agenda, porque é o momento em que você vai começar a tirar do papel, talvez ali, algumas atividades. Eu acho que é mais ou menos assim, é como se nesse período você conseguisse estar mais na ação, não tanto na introspecção, sabe? Você tá mais extrovertida, mais pro mundo ali, né? Agindo. E a gente pode usar todas essas fases ao nosso favor, não lutar contra elas, né? Por exemplo, nessa fase que você está mais ativa, é mais difícil você se envolver em atividades que exigem uma maior concentração no sentido de quietude. Você tem mais dificuldade de isolamento. Então, talvez não seja o momento de você procurar atividades assim, né? Então, é muito importante que você entenda, né, que as nossas fases, ela faz com que nós sejamos essa pessoa diferente, exuberante, essa mulher cheia de capacidade, de força, porque a cada ciclo que termina, a cada fase que termina e outra inicia, nós vamos também nos renovando, nós vamos também criando ali um repertório diferente, uma identidade, a nossa identidade vai sendo construída. Por isso que é importante que a gente entenda o nosso ciclo, entenda os nossos momentos, entenda, né, como o nosso corpo funciona. E a última fase que eu quero dividir, essa outra fase que eu falei, que é a fase ovulatória, o período fértil, é considerada a nossa lua cheia, o nosso verão, né? O momento que a gente quer sair, quer andar na rua, né? É mais ou menos essa sensação. E a última fase ali, né? O último período do nosso ciclo é a fase pré-menstrual, que é a bendita TPM, né?
Então, muitas mulheres sofrem muito nesse período, porque a TPM, realmente esse período pré-menstrual, ele traz assim um cansaço físico muito grande, inchaço, dores de cabeça em algumas pessoas. É um período muito, muito complicado, né? O nosso corpo, ele pede repouso, ele pede silêncio, ele pede, né, momento também de introspecção. Então, tanto o período menstrual quanto o pré-menstrual, ele traz pra gente essa necessidade de introspecção, de quietude, de entrar em contato conosco. Porque você vai se sentir realmente mais cansada, menos motivada, menos criativa. E aí você precisa tentar colocar, adaptar a sua agenda também diante desse ciclo que é seu e não vai mudar, né? Algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos, mas geralmente fica dentro dessas características que eu tô contando aqui pra você. Sobre a TPM, eu acho que é muito importante também a gente entender que a gente não pode diminuir a importância de procurar auxílio médico, procurar orientação médica, caso esses sintomas estejam exacerbados, sejam ali sintomas que realmente atrapalham a sua rotina. O que eu estou colocando para você aqui é que realmente existe essa sensação de cansaço, existe esse inchaço, existe essa indisposição, mas é algo que não vai te deixar disfuncional. Quer dizer, não vai te deixar disfuncional, não vai te deixar disfuncional. Você vai continuar funcionando, você vai continuar fazendo as coisas que você faz, mas não da mesma forma da fase anterior. Então, se você tiver ali que realizar alguma atividade que exija muito de você, nesse momento você vai ter que se esforçar muito mais, ou não vai render a quantidade que você renderia na fase anterior, que é a fase lá do período fértil, do verão, da primavera. A gente não vai conseguir. Só que existem mulheres também que sofrem muito nesse período. E infelizmente, existem alguns médicos que vai trazer pra gente essa condição como normal. E não é, né? Alguns sintomas, sim, são esperados, mas dependendo da intensidade, você precisa procurar o seu médico, o seu ginecologista, para receber orientação. A gente não precisa se acostumar com essa sensação de desconforto o tempo todo. Antigamente, eu imagino que não havia estudos sobre isso, né? Até porque o corpo médico, ele era muito ali... a concentração dele era no mundo masculino. Então, muitas pesquisas do mundo feminino começou a vir agora, quando as mulheres começaram a assumir esse papel também dentro da medicina, né? As mulheres começaram, opa, peraí, mas será que isso aqui é normal mesmo? Será que é assim? Será que não dá para melhorar? E hoje a gente tem vários profissionais que ajudam a mulher a passar por essas fases de uma forma muito mais confortável, né? Então é muito importante também que você mantenha regularmente aí a sua consulta com o seu ginecologista, com a sua ginecologista, que você realmente entenda esses ciclos. Se a TPM tá demais, precisa buscar ajuda, não é para ser assim. Tem mulheres que sofrem demais mesmo, é um humor muito depressivo, é uma irritabilidade que sai ali do normal dela. Então, precisa olhar para isso também, tá? Então, é muito importante. Então, mas vou voltando aqui, né? Então, como nós somos, né? Esses vários momentos dentro de um mês, é normal que você se sinta diferente em determinados tempos ali, momentos do seu mês. E isso não é para gerar em você uma autocobrança muito grande, mas sim também uma aceitação. Entender que seu corpo está te dando uma mensagem. É uma coisa que eu bato muito na tecla, né, com os meus pacientes. Sente. Você precisa aprender a sentir o seu corpo. Você precisa aprender a sentir o que o seu corpo está te dizendo. Às vezes, o cansaço é cansaço mesmo. Às vezes, você precisa parar para descansar, não tem jeito. Você precisa ouvir. Esses dias eu estava conversando com uma paciente, né, sobre essa questão que ela dizia que era muito agitada, né? Eu sou muito agitada, não consigo parar. A partir do momento que ela começou a trabalhar ali o autoconhecimento dela e ver, ela percebeu que na verdade ela era ansiosa.
Quando a ansiedade sai de cena, ela percebe que ela não é tão agitada assim. Então, a ansiedade estava dando para ela um recado. Para, calma, respira, né? Então, a gente precisa fazer uma leitura, porque senão a gente passa a vida inteira tentando corresponder a uma expectativa, não sei de quem, né? Às vezes até nossa, é uma autocobrança nossa. A gente passa a vida inteira ali tentando só atender essa expectativa e isso vai nos adoecendo, vai nos tirando da nossa essência, vai nos tirando da nossa autopercepção e do nosso autocuidado. Então, tá tudo bem se você realmente tem tem várias atividades durante o seu dia, mas respeite o seu corpo também, respeite o seu limite. Os pacientes de obesidade, por exemplo, eles têm muita dificuldade com isso, porque eles não conseguem sentir a fome, sentir saciedade. E é isso que normalmente a gente tenta trabalhar com o paciente, a percepção dele. Perceba quando o seu corpo está cheio, perceba quando você está com fome, perceba quando você está com sede, perceba quando o seu corpo não está aceitando aquele tipo de alimento, perceba. Então a gente precisa começar a entender que parar e refletir e prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está dando é um sinal de autocuidado, é um movimento de autocuidado, é uma forma de autoconhecimento. E quando você conhece o seu ciclo, você conhece as suas fases, você sabe o que cobrar de você naquele momento, o que esperar de você naquele momento, e também você consegue dar aquilo que realmente você precisa. Porque, meu bem, não precisa dar conta de tudo. A gente não consegue ser produtiva todo dia, o tempo todo. A gente vai fazer o que tem que ser feito, né? Estamos aqui trabalhando, normal, vamos fazer o que a gente precisa fazer. Mas respeitando, talvez, uma limitação que a gente tem. Eu conheço mulheres que se sentem culpadas de deitar à tarde no sofá e descansar um pouco. Ou de chegar em casa cansada de um dia de trabalho e antes de ir lá cuidar de tudo, sentar um pouco no sofá e assistir um pouco de TV. Se sentem culpadas porque é como se a gente tivesse que produzir o tempo todo. Não precisa. A gente precisa também respeitar. Em um dia em que você não teve uma boa noite de sono ou num dia muito agitado, talvez você vai ter que deixar de fazer algumas coisas para colocar o seu repouso em dia. A gente precisa entender que isso faz parte também. Isso faz parte do autocuidado. Então, o episódio de hoje é para você refletir sobre isso. O quanto você está dando atenção para os sinais que o seu corpo te dá. O quanto você conhece o seu ciclo, os seus momentos. Quando é que você está bem? Né? Quem trabalha muito com uma parte mais criativa, é muito importante isso. Vai ter fases que você não vai conseguir produzir o quanto você produz no momento que você está ali na fase, por exemplo, na fase fértil. Você não vai conseguir, porque você está no inverno. Ou você está no outono, né? Que é essa última fase. Essa fase que eu falei agora, que é a pré-menstrual, é como se a gente estivesse no outono, né? A gente está indo para uma fase nova, né? A gente está indo para um momento difícil ali, que é o inverno. Então, é o nosso corpo sinalizando, é o nosso corpo se renovando. Então, eu quero pedir para você que nesse episódio de hoje, você possa prestar atenção em você. Prestar atenção nos seus ciclos, prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá e valorizar isso. TPM não é frescura. Ou até mesmo quando alguém fala pra gente, você é de lua. Sou mesmo. Mas isso me faz especial, isso me faz forte, isso me faz humana. Isso que a gente tem que começar a entender. Não levar para um tom pejorativo, né? E se auto-perceber e se autoconhecer, tá? Isso é importante para que possamos ter uma boa autoestima, para que a gente possa ter a capacidade de levar a vida com um pouco mais de leveza. E quando eu falo leveza, eu não estou dizendo que a vida vai ser fácil, porque não é. Viver é um desafio, é uma jornada. E quando eu falo aqui para vocês até sobre jornada, é isso. Jornada não é um caminho com asfalto e perfeito e com ar-condicionado. Não, jornada é momentos de altos e baixos, mas você vai se fortalecendo. Você vai crescendo, você vai amadurecendo.
né? Então a nossa jornada é assim mesmo, altos e baixos, mas quando eu conheço os meus momentos, eu conheço as minhas capacidades, você vai conseguir criar também estratégias e formas de lidar com as adversidades que vêm. E essa é a minha proposta para você. Tanto que no meu grupo terapêutico é isso que eu trabalho com as mulheres. Como lidar com as coisas que vão acontecendo, porque a vida vai acontecendo, né? Independente do meu querer ou não, da minha tentativa de controle ou não, a vida vai acontecendo. Agora, como eu vou lidar com isso é que é a chave. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Essa mulher de fases, essa mulher que se renova, se transforma de tempos em tempos. Espero que isso tenha te ajudado. E faça a experiência, né? Procure um ginecologista, faça direitinho ali uma avaliação de como está sendo o seu ciclo. Anota, né, os momentos. Tem até algumas agendas, né, que você já consegue, já vem meio preparada para isso. Você vai anotando ali cada fase. E tenta encaixar isso na sua agenda. Tenta encaixar isso aí no seu dia a dia, para facilitar para você. Como eu falei, você vai se sentir muito melhor, tenho certeza. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho. Ainda está aberto, tá? As inscrições para o meu grupo terapêutico. Se quiser participar, seja muito bem-vinda. No link da bio do meu Instagram tem lá um link. É isso mesmo, o link da bio, né? Lá na bio tem um link onde você pode clicar lá e você consegue se inscrever. Ou então, aqui embaixo eu deixo sempre os meus contatos. Pode me mandar uma mensagem que eu te passo tudo certinho de como vai funcionar esse grupo, tá bom? Um beijo grande, muito obrigado por você que está aqui me acompanhando. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar. Beijo grande, até o próximo vídeo.